Você tem vontade de conhecer o Japão? Então hoje eu trouxe para você os 10 melhores filmes japoneses da história do cinema. Vem conhecer comigo! Olha, gente, toda a lista de 10 é sempre muito difícil porque ficaram alguns de fora, e aliás eu quero saber qual dos seus filmes japoneses preferidos não ficou na lista e por quê. Comente, curta, que eu quero ouvir sua opinião. Mas, vamos lá, esses filmes foram cuidadosamente escolhidos, eles fazem inclusive parte de uma seleção do meu livro de História do Cinema Mundial e eu espero que você goste. Se você gosta de som e filme de terror, em 10º lugar está o filme Audição, do Takashi Miike. Que é uma obra-prima do cinema japonês, da história de uma mocinha toda bela, recatada e do lar, que começa a ter surtos e, na verdade, ela representa todos os temores que o Japão sentiu, os medos coletivos que ele sentiu ao longo de toda a sua história. O Takashi Miike é muito habilidoso no roteiro por construir lentamente, imagem por imagem, plano por plano, esse processo da garota até que são os sons e não as imagens que vai te levar para uma sensação de terror. A Audição é um dos maiores filmes de terror do cinema japonês. Mais assustador que a Audição é o que está em 9º lugar, que é o Ring, o Chamado. Baseado no clássico do Hideo Nakata, o filme foi dirigido pelo Koji Suzuki e é um sucesso tão retumbante do cinema de terror do mundo que Hollywood fez a sua versão, que chama O Chamado, e que não é tão eficiente assim. Mas vamos de volta ao Japão. O bacana da versão japonesa, na verdade do original japonês, é que o estilo de assustar é bem diferente, as atuações, os enquadramentos, até o tempo da montagem é diferente. É a história de um vídeo que amaldiçoa quem o assiste. Veja, você gosta de filmes de terror? Esse 9º lugar é para você. Em 8º lugar está o filme Bom Dia, Ohayo, do diretor japonês mais premiado no Japão, Yasujiro Ozu. Do século XX, que é o maior diretor japonês de todos os tempos, talvez o meu primeiro lugar aí, meu segundo primeiro lugar está disputando com ele. Bom Dia, o Ozu é como se fosse o Bergman japonês, ele soube como ninguém trabalhar com os dramas da sociedade, das famílias, dos valores japoneses, e no Bom Dia ele conta a história de dois irmãos que começam a fazer greve de fome porque o pai se recusa a comprar um aparelho de televisão para eles. O filme é dos anos 50, quando todos os vizinhos já têm. E os meninos param de comer porque eles querem ter essa modernidade. O Ozu está discutindo a relação de respeito, de tradição, de modernidade, as relações familiares com os novos aparelhos eletrônicos. O filme é maravilhoso, é uma delícia e é uma linda comédia japonesa. Em 7º lugar está um filme forte, bem forte, que foi proibido no Japão por anos. O Império dos Sentidos faz parte da fase rebelde do cinema japonês. Filme de 76, é tão forte que foi proibido e também teve que ser finalizado fora do Japão. O Império dos Sentidos foi dirigido por um ex-crítico, o Nagisa Ojima, que contou a história sobre um casal que decide testar os limites do prazer até descobrir que o limite do prazer é a morte. Aliás, essa questão do sexo com a morte, elas são elementos muito próximos na cultura oriental, como na cultura japonesa também. Acontece, o Nagisa Ojima ficou um tanto quanto decepcionado porque o filme foi vendido para o mundo como um filme pornográfico, porque ele é explícito, ele tem realmente cenas muito fortes, uma paleta de cores avermelhada, etc. e tal,
Mas ele é uma obra muito delicada no sentido, ainda que explícita, mas delicada no sentido de trabalhar estes conceitos, né, e a relação de intimidade entre duas pessoas. É uma obra muito bem trabalhada e notoriamente conhecida no mundo inteiro. Olha, em sexto lugar está, na verdade, uma cinesérie, um filme de 9 horas de duração, chamado A Condição Humana. Do Masaki Kobayashi. Esse filme, apesar de longo, e não é para você ver de uma vez só, é uma das belas oportunidades que nós ocidentais temos de ver e de entender a versão japonesa sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que o Japão perdeu, se aliou aos alemães e aos italianos, perdeu, né? Então, como é esse filme, essa cinesérie, ela conta as consequências da Segunda Guerra Mundial para os japoneses. É um filme muito interessante porque o Masaki, ele é muito honesto em mostrar as fragilidades, as fraquezas, os pontos de curva da ideologia, do pensamento japonês antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Olha, em quinto lugar tá mais um filme dessa fase rebelde do cinema japonês, é o filme A Mulher Inseto, do Shohei Mamura. Esse filme é um retrato ácido das hipocrisias da sociedade conservadora japonesa na história de uma prostituta que tem que combater a hipocrisia da sua própria sociedade, do seu próprio país. A personagem, ela não só representa o conservadorismo contra as mulheres, mas também contra as garotas de programa e contra as mulheres gordas que fogem do padrão de beleza japonês. É um belíssimo retrato crítico da sociedade japonesa. Olha, em quarto lugar está o filme Rashomon, que é a obra que internacionalizou, que tornou conhecido mundialmente o diretor Akira Kurosawa. Nesse filme, o Kurosawa ele adota pela primeira vez aquilo que vai se tornar a sua marca no cinema, é utilizar elementos climáticos para pontuar o estado de ânimo dos seus personagens e também, por consequência, do espectador. No Rashomon, uma chuva torrencial pauta o estado de ânimo e é uma superprodução que venceu Veneza. É uma das obras mais lindas do cinema japonês, que tem um belíssimo ritmo e mostra porque o Kurosawa é um grande mestre. Olha, em terceiro lugar está Era Uma Vez em Tóquio, de novo do mestre Yasuhiro Ozu. Era Uma Vez em Tóquio é um dos melhores filmes que você vai ver sobre o processo de envelhecimento humano. Eu já falei desse filme num outro episódio aqui no meu canal, que aliás teve uma grande repercussão. Esse filme conta a história de um casal que vai para Tóquio, para casa do filho, para conhecer o netinho que nasceu. No entanto, ao contrário da sociedade tradicional japonesa, que coloca os avós como parte integrante na criação e no cuidado dos filhos, o filho agora representa o Japão moderno. Ele tem empregados, eles trabalham fora, a vida é super corrida e atribulada. Então esses velhinhos, eles ficam completamente perdidos naquela casa, por isso inclusive o Ozu usa uma técnica chamada quebra de eixo, que no Ocidente é considerado um erro gramatical, para que você se sinta perdido naquela casa, e além de tudo ele trabalha de maneira maravilhosa a contemplação das imagens. Então como os velhinhos contemplam aquela Tóquio gigantesca que não tem nada a ver com eles, e ao mesmo tempo também contemplam aquela família que já não é mais como eles, né? O filme vai fazer você pensar bastante sobre os seus parentes mais velhos, os seus pais, os seus avós, e sobre o seu próprio processo de envelhecimento. Como vai ser
Você vai se tornar adequado ou inadequado frente ao mundo quando você se tornar mais velho? Em segundo lugar na lista está o clássico, o maior filme de samurais de todos os tempos, Os Sete Samurais, também do Akira Kurosawa. Para vocês terem uma ideia, esse filme foi considerado o mais importante filme da década de 50 no cinema mundial. Os Sete Samurais é uma história clássica de batalha entre samurais que se passa no Japão antigo, mas o mais interessante, o mais fantástico é a produção. Fique atento para a cena final de batalha. Preste atenção, eu coloco muito isso para os meus alunos de cinema, como ele foi capaz de fazer uma cena daquela, numa chuva torrencial, num lugar fechado por copas de árvores, e árvores grandes e vilas, e que os cavalos, os samurais chegam a cavalo para combater, para a cena de batalha com os outros. Olha aquela quantidade de lama, de figurantes, de mulheres, de samurais, etc. O Kurosawa teve que, para aproveitar, sabendo que seria muito difícil fazer muitos takes daquela cena, daquela sequência, ele teve que usar diversas câmeras para fazer aquela sequência final. O filme inspirou diversos diretores do Ocidente, de Hollywood, que analisaram frame a frame, take a take, os Sete Samurais, pelo capricho, pela perfeição da sua obra. Você achou que o Hayao Miyazaki ia ficar fora da minha lista, né? Óbvio que não. Em primeiro lugar da minha lista está A Viagem de Chihiro. É a maior animação de todos os tempos já produzidas. O que é isto? Venha, vamos entrar. Quero ver o que há do outro lado. Onde estão indo? Ei! Era só uma olhadinha! Vamos voltar! Não devia estar aqui. Saia daqui agora! É a maior animação acima de qualquer animação feita pelo Walt Disney. Sim, quero ouvir sua opinião. Se eu discordar, tudo bem. A Viagem de Chihiro é tão importante que é a maior bilheteria da história do Japão e ela desbancou a Pixar, Blue Sky e a DreamWorks no segundo ano da criação do Oscar de melhor animação e bateu todos eles e ganhou. Tanto que a Disney comprou os direitos de circulação das obras do Miyazaki depois para o mundo inteiro. A Viagem de Chihiro tem elementos de cinema de narrativa fantástica, de surrealismo, a história de uma garota inocente, pura, que tem que resgatar os pais que viraram porcos e é levada para um mundo onde os personagens, seres fantásticos, bruxas, dragões, são piedosos ao redor dela, mas ela mantém a sua coragem, a sua braveza e a sua inocência e a bondade para enfrentar tudo isso. Viagem de Chihiro é espetacular em cada plano que o Miyazaki fez. Não é à toa, eu fiz um estudo aprofundado sobre o Miyazaki no meu livro Poder Cultural, aí sem quem quiser, para conhecer a fundo todo o processo de criação do Miyazaki, ele que chegou a levar mais de 3 semanas para fazer 2 segundos de uma cena de animação dos filmes dele. Ele é um artista puro. Ganhou, como vocês sabem, o Oscar também novamente, pelo Menino e a Garça. Ele é um artista completo, integral, cuida nos mínimos detalhes da sua obra, respira aquilo por horas e horas e horas, todos os dias, e leva anos para terminar. E A Viagem de Chihiro é o resultado maior do seu trabalho, é a maior, de novo, a maior animação de todos os tempos e merece estar no Olimpo da minha lista. Gostaram? Espero que sim. Arigato, agradeço, espero que vocês tenham gostado da lista e logo mais eu trago uma lista de ouro de 10 filmes fantásticos de outro país. Tchau!